E aí, pessoal, tudo bom? Olha, a diquinha de hoje vai ser o quê? Química com exercício, a gente vai ver separação de misturas. Separação de misturas, assunto que está sempre caindo no vestibular. No Enem, sempre, né? E nos vestibulares pelo Brasil afora, também está sempre presente. Então, vamos começar falando das principais separações que a gente conhece. Vamos lá? E aí, vamos lá. Então, pessoal, a gente vai continuando falando de separação de misturas e a partir de agora vamos ver os principais tipos de separação de mistura. Bora lá. A gente tem, olha bem, a gente tem decantação. Na decantação, pessoal, o mais denso e o menos denso vão se separar. Por exemplo, água e barro. O mais denso afunda, o menos denso sobrenada. Água e óleo. O óleo que é menos denso sobrenada. Então, quem é menos denso vai sempre boiar, sobrenadar. Filtração também é um processo de separação de mistura. É uma parte da mistura em que o fluxo é barrado por um determinado filtro. Por exemplo, o café, o pó e a água, né? A destilação simples e destilação fracionada. A destilação simples, a mistura tem que ter ponto de ebulição diferente ou pontos de ebulição distintos. Por exemplo, água e álcool. O ponto de ebulição da água é maior do que o do álcool, então o álcool destila primeiro. E a destilação fracionada, pessoal, o caso mais conhecido é a destilação fracionada do petróleo. O petróleo, ele é uma mistura que quando você aquece, ele vai destilando de acordo com os pontos de ebulição. Primeiro vai saindo lá em cima, na torre de fracionamento, o que é mais leve, o que tem menor ponto de ebulição. Então sai primeiro, vão saindo primeiro os gases. Sai primeiro o metano, depois o etano, depois o propano, butano. Então, depois vai sair a fração líquida e, por último, a fração sólida, que é a fração mais pesada. Então, pessoal, você vai ter a cromatografia, interessante, vai ser uma separação baseada nas cores. Catação, por exemplo, catar lixo, catar feijão, você vai ter o que? Diferentes sólidos, tá certo? Diferentes sólidos visivelmente perceptíveis. Centrifugar, força centrífuga é baseado na diferença de densidade, só que é uma decantação acelerada. Então, quando eu acelero uma velocidade enorme, a parte sólida vai para o fundo e a parte líquida sobrenada, por exemplo, no sangue. Dissolução fracionada. Você vai separar areia e sal. Você joga água. O que é que acontece? A água vai dissolver o sal, mas não dissolve a areia. Aí você filtra, sai quem? Fica somente a água e o sal, e a areia você já separa. Aí você faz o que agora? Você, por exemplo, pode aquecer, não é verdade? A separação magnética, a imantação, ela é baseada em que você tem que ter duas substâncias, dois elementos, duas substâncias daquela mistura, em que uma seja atraída pelo ímã, ou seja, ela vai ser ferromagnética ou paramagnética, e outra que não seja atraída pelo ímã, uma que seja diamagnética. E aí você tem flotação. Flotação lembra muito o quê? Lembra flutuação, onde o menos denso vai boiar água e pó de serra, por exemplo. Peneiração, para sólidos que têm tamanhos diferentes, você passa numa peneira. O nome de peneira é tamiz, então também pode ser tamização. Pessoal, eu queria lembrar a vocês que as separações, todas elas são processos físicos, tá bom? Então são processos físicos. Lembra disso, tá? Destilação fracionada, por exemplo, obter gasolina a partir do petróleo é um processo físico, é uma destilação fracionada. Então, vê bem, aqui tem uma questão que é bem interessante. A lama que vimos pintada de marrom a paisagem de Brumadinho consiste nos restos que permanecem após um processo chamado extração e beneficiamento do minério de ferro. A parte economicamente importante do minério de ferro é a hematita, a qual está misturada com outros minerais. O principal deles, a areia. Para descartar a areia, o minério de ferro é triturado.
Depois ele é jogado em grandes tanques, nos quais o mineral mais leve, areia, flutua em uma espuma e o mais pesado afunda, no caso a hematita, o ferro, né? Como o minério é moído, o rejeito é composto por partículas muito finas. O tamanho delas varia desde a areia fina, que é a mais grossa, até a argila, que por ser muito fina se junta com a água e forma lama. Esses rejeitos, portanto, saem dessa forma lamacenta. E uma vez separados da hematita, eles precisam ir para algum lugar. Uma das opções é a barragem. A barragem que, infelizmente, não aguentou, né? Então, pessoal, a gente tem aqui, considerando a parte em negrito do texto, os seus conhecimentos sobre separação de mistura, quais deverão ser os procedimentos para separar a areia do minério de ferro, da hematita? Pessoal, a gente pode conversar sobre isso. A gente falou agora que tem uma flotação, não é? Uma parte afunda e uma parte boia. É uma espécie de decantação também. O ferro triturado é jogado em grandes tanques, no quais o minério mais leve, a areia, flutua e uma espuma decanta, tá? Então, isso aí era a parte que estava em negrito no texto e que fez com que a gente percebesse. Então, ele está falando de flotação e decantação, que eu tinha falado agorinha há pouco no texto. Então, você tem que lembrar os principais tipos de separação de mistura. Essa questão, pessoal, eu coloquei ela porque ela é muito pedida por vocês. Sempre que alguém vem tirar dúvida, vem com essa questão quando o assunto é separação de mistura. Considere uma mistura heterogênea, aquela que tem mais de uma fase, não é isso? Constituída de acetona, água, sal de cozinha, areia, limalha de ferro e óleo. Opa, essa daí tem várias, né? Vários componentes. Aí ele diz: essa mistura foi submetida ao seguinte esquema de separação. A mistura é heterogênea, porque tem sal, água, areia, ferro e óleo. A maioria aí não vai se misturar, né? Aí ele diz: na operação vai separar a limalha de ferro e vai ficar o quê? Água, sal, areia, acetona e óleo. Na operação 2, você vai separar água, sal, acetona e óleo de areia. Pessoal, já está começando a pensar. O ferro, a limalha de ferro, que é o ferro finamente dividido, ele é atraído pelo ímã, não é verdade? Na segunda opção, você tem água, sal, areia, acetona e óleo. Você aí pode tirar a areia fazendo o quê? Filtrando, né? Na filtração, ela é retida pelos filtros, né? Aí fica água, sal, acetona e óleo. Aí vai dar de um lado água, sal e acetona, do outro lado vai dar óleo. Opa, eu estou separando uma mistura e está separando o óleo, que tem densidades diferentes, né? Uma mistura heterogênea. Aí água, sal e acetona formam um sistema único. E aí você vai separar em água e sal e acetona. Lembrando que a acetona é muito volátil, então ela deve ter evaporado, não é? Lembra qual é o processo que mexe com o ponto de ebulição, com a volatilidade? Então, depois a gente tem água e sal, onde vai dar água e vai dar sal. Vê bem, que é um processo muito conhecido. Então, pessoal, a gente fez aqui um esqueminha bem bonitinho, veja. A limalha de ferro é separada do resto por uma atração magnética, uma imantação, porque o ferro é atraído pelo ímã e o resto não é. Tirei o ferro. Aí ficou o quê? Água, sal, areia, acetona e óleo. Então, eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou separar a areia do resto. Todo mundo ali, tá? Vai ser misturado e quando eu passar por um filtro, a areia, ela vai ser o quê? Vai ser retida. Então, você pode fazer uma filtração. Só que pelo filtro vai passar óleo, água, sal e acetona. Então, eu sei que água, sal e acetona, eles formam uma fase. Mas o óleo, não, porque o óleo é menos denso, lembra que eu falei? Então, eu preciso fazer uma decantação. Depois eu tenho água, sal e acetona, eu posso destilar fracionadamente, porque eu acabei de falar que a acetona tem um ponto de ebulição menor. Então eu faço a destilação fracionada, tá? E por último, água e sal. Aí, pessoal, é uma destilação simples, não tem o que fazer. É como você tiraria a água do mar, você tiraria o sal. Tem que destilar, né? Não tem como fazer de outra maneira nesse caso aí. Então, a resposta da questão fica separação magnética, filtração, decantação, destilação fracionada e destilação simples, tá? Então, você tem a resposta na letra Ezinho da nossa questão. Tranquilo?
Então, pessoal, olha aí, beijão e até a próxima aula. Tchau, pessoal.